Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nessa aula falaremos sobre análise nodal. Assim como a análise das malhas, a análise nodal é realizado quando queremos estudar circuitos complexos. A análise nodal, as variáveis, as tensões dos nós são as variáveis a serem determinadas na minha análise. Então, quando eu estou fazendo um estudo de um circuito mais complexo, as tensões dos nós são as variáveis que eu vou determinar. E para isso, eu utilizo a lei de Kirchhoff das correntes em todos os nós que não são de referência para determinar as equações que compõem o sistema. As etapas que seguiremos são as seguintes. Primeiro, eu determino qual é o nó de referência. Para isso, eu vou determinar quais são os nós que compõem o meu circuito. Dentre os nós que eu tenho, eu escolho um para ser o de referência. Atribuo nomes ou valores aos restantes dos nós, nem que esses valores sejam genéricos, como V1, V2, Vn. Aplico, então, a lei de Kirchhoff das correntes a cada um dos nós que não é o de referência. E, se necessário, eu uso a lei de Ohm para expressar as correntes dos ramos em termos das tensões nodais. E aqui tem duas observações. Marley, por que cada um dos nós que não são de referência? Porque o nó de referência é o nosso terra. E ali a gente determina que a tensão é nula, tá? E por que expressar as minhas correntes em termos das tensões nodais? Olha o objetivo da análise nodal. Eu aplico a análise nodal para encontrar as tensões dos nós. Então, as variáveis quais vão ser determinadas são as tensões dos nós, tá? Depois de realizar essas três etapas, eu vou então e resolvo o meu sistema linear. Eu vou ter um conjunto de equações e daí basta resolver o sistema linear, tá certo? Marlene, não entendi nada. Vamos a um exemplo numérico para facilitar a sua compreensão. Então, aqui eu tenho um sistema formado por 3 resistores e 2 fontes de corrente, tá? Então, a primeira etapa, ela diz, selecione o nó de referência. Bom, para eu determinar meu nó de referência, eu preciso determinar quais são os nós do meu sistema. Nesse sistema da figura 1, eu tenho 3 nós, a quais eu chamei de nó a junção dos 3 elementos da esquerda, nó B, a junção dos 3 elementos da direita, e o nó C, que é essa nó aí, a base do nosso circuito, tá? Para facilitar os cálculos, eu vou escolher o nó de referência como nó C, tá bom? E aí a etapa 2 diz, atribua valores ou nomes genéricos aos demais nós que não são de referência. Então, eu vou chamar a tensão do nó A como V1 e a tensão do nó B como V2, tá certo? Então, as minhas variáveis a serem determinadas são as tensões dos nós. Nesse caso aqui, V1 e V2. Bom, como eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, é fundamental que eu determine o sentido das minhas correntes dos elementos. Nesse caso aqui, o sentido das correntes dos meus 3 resistores. Lembrando que a corrente ela entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo normalmente, tá? Então, positivo, negativo, positivo, negativo. E agora vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes a cada um dos nós que não é o de referência. Só repetindo, a tensão do meu nó de referência é 0. Ela é a referência do meu sistema. Ou a tensão do terra aqui, eu considero 0. Bom, para o nó A, lei de Kirchhoff das correntes aplicada a cada nó, que não é de referência. Então, para o nó A, eu tenho que quais as correntes que chegam e quais as correntes que saem do nó. Lembrando, a lei de Kirchhoff das correntes me diz que a tensão que entra, as correntes que entram em um nó é igual às correntes que saem desse nó. Lei de conservação da energia. As correntes que entram no nó é igual às correntes que saem desse nó. No nó A, eu tenho que I1 sai
e 2 sai. Essa fonte de 5 amperes aqui está nesse sentido no nó A, então ela também sai. E essa fonte de corrente aqui, de 10 amperes, vai estar nesse sentido aqui, então 10 amperes entra no nó, tá? Então, para o nó A eu tenho que 10 entra, sai e saem e 1, e 2, e 5. Então, eu posso dizer que I1 mais I2, passo 5 para o lado de cá, fica igual a 5. Agora sim, eu vou aplicar a lei de Ohm para que a relação das correntes com as tensões. Lembrando, o objetivo da análise nodal é determinar as tensões dos nós. Eu estou com as correntes dos elementos. Então, a partir da lei de Ohm, que me diz que I é igual a V sobre R, ou um delta V sobre R, eu posso dizer que quem é delta V? Tensão da polaridade maior menos a tensão da polaridade menor, dividido pelo valor da meu resistor, é a relação que eu tenho com a corrente. Então, quem é I1? Tensão da polaridade maior menos a tensão da polaridade menor, dividido por R. Nesse caso, I1, tensão da polaridade maior, o positivo está aqui, é V1. Menos tensão da polaridade menor. Nesse caso aqui, o negativo está aterrado, está na minha referência. 0, dividido por 6. Quem é I2? Tensão da polaridade maior, V1. Menos tensão da polaridade menor, V2. Dividido por 4, que é o valor do meu resistor, é igual a 5. Se você fizer simplificações numéricas aqui, você vai encontrar que tira o mínimo e simplifica, você vai achar que vamos tirar o mínimo aqui, 24, vai ficar 4V1, mais 6V1, menos 6V2, igual a 120, vai ficar 10V1, menos 6V2, igual a 120. Eu posso simplificar isso aqui por 2, vai ficar 5V1, menos 3V2, igual a 60. É a minha primeira equação, tá certo? Vamos analisar agora o outro nó que não é de referência, que é o nó B, para determinar a minha segunda equação. Então, para o nó B, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, quem são as correntes que chegam e quem sai? 5 amperes chega, e 2 chega e sai 3. Então, 5 chega, e 2 chega e 3 sai. Eu posso dizer, então, que 3 menos I2 é igual a 5. Lembrando, o objetivo da análise nodal é determinar os valores das tensões nos nós. E aí eu preciso aplicar a relação da lei de Ohm para que a corrente seja expressa nas variáveis que são as tensões dos nós, tá? Para I3, eu tenho que a tensão da polaridade maior é V2, menos a tensão da polaridade menor, que nesse caso é 0, dividido por 2. Menos, quem é I2? V1 menos V2 sobre 4. É igual a 5. De uma forma muito similar, eu posso tirar o mínimo. Nesse caso aqui é 4. Vai ficar 2V2 menos V1 menos V2 igual a 20. Daí eu posso dizer que 2V2 menos V1 mais V2 é igual a 20. Ou ainda, menos V1 mais 3V2 é igual a 20. Essa é a segunda equação que vai compor o meu sistema linear, tá certo? E daí, se vocês resolverem esse sistema linear, vocês vão encontrar que uma tensão, que é a tensão 1,
vai ser 20 volts. E a tensão 2 vai ser 13,33 volts, tá certo? Ó, pela forma que tá com as equações aqui, a gente consegue fazer pela adição. Vamos só colocar essa equação aqui embaixo, ó, fica 5V1 menos 3V2 igual a 60. Se a gente for aplicar o método da adição, vai ficar 4V1 igual a 80. Daqui você tira direto que V1, 20 volts. Tá? Resolução do sistema linear. Se eu substituir esse V1 na equação 1, por exemplo, eu tenho que 5 vezes 20, 100, menos 3V2 é igual a 60. Eu tenho que menos 3V2 vai ficar igual a menos 40. Perdão. Que fica tudo 40 e V2 fica 40 dividido por 3, ou 13,33 volts, tá? Então, só recapitulando, a análise nodal é um método utilizado quando você quer determinar as tensões dos nós. Então, as variáveis do meu sistema são as tensões dos nós que não são de referência, Marley. Por quê? Porque a tensão do nó da minha referência eu já sei que é nula. Para isso, eu determino quem são os nós do meu sistema, dou nomes, né, ou valores genéricos às tensões dos nós, que não é o de referência. Então, recapitulando as etapas, determino quem são os nós do meu sistema, determino quem é o nó de referência, digo quem são as tensões do valores genéricos, as tensões dos nós que não é o de referência, visto que o nó de referência é zero, determino o sentido da corrente dos meus elementos, e aí aplico a lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes vai me dar equações em termos das correntes dos elementos, mas eu sei que as variáveis no análise nodal tem que ser as tensões nodais. Então, eu aplico a lei de Ohm, que é a relação de tensão dividido pelo resistor que dá a corrente, aplico a lei de Ohm, e aí expresso a minha equação em termos das variáveis ou das tensões nodais. Obtenho as equações para cada nó que não seja de referência, determino o sistema linear e determino a grandeza que eu busco com a análise nodal, tá certo? Então, essa é o objetivo ou a forma de se resolver um sistema por análise nodal, tá? Vamos a mais um exemplo. Então, nesse sistema do circuito da figura 2, eu tenho 4 resistores, 2 fontes de corrente, sendo uma delas dependente da corrente X, que é a corrente de 2 ohms. E ele diz, determine as tensões nodais e Ix no circuito da figura 2. Vamos lá, seguindo as etapas, eu preciso determinar quem são os nós do meu circuito. Nesse caso aqui eu tenho 4 nós, A, B, C e D. Preciso escolher quem é a referência do meu circuito. Por simplificação matemática, vou escolher esse nó como o nó de referência. E aí eu sei que a tensão aqui é zero, tá? Determino os nomes ou valores genéricos aos nós que não são de referência. Nesse caso, chamei de V1, V2 e V3. E determino o sentido das correntes dos meus elementos. Lembrando que a corrente do resistor de 2 ohm foi dado pelo sistema que é o próprio I de X, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes para cada um dos nós que não é o nó de referência. Vou começar com o nó A, tá? Então, para o nó A, quem são as correntes que entram e saem do nó? Eu tenho que 3 ampere entra, e X sai e 1 também sai. Então, eu posso dizer que 3 ampere entra, e X sai e 1 também sai, tá?
Eu sei que o objetivo da análise nodal é determinar as tensões de cada um dos nós. Então, as variáveis no meu sistema é a tensão de cada um dos nós. Aplico a lei de Kirchhoff, aplico a lei de Ohm, que me dá uma relação de tensão com corrente relacionada ao valor do resistor. Então, eu sei que a tensão da polaridade maior menos a tensão da polaridade menor dividido pelo resistor é a corrente do elemento. Nesse caso, a polaridade maior está aqui, a menor está aqui, e a corrente sempre entra pela polaridade maior. Então, eu posso dizer que 3 é igual. Quem é x, né, até ser determinado? E x vai ser V1 menos V2 dividido por 2. Então, em x, 3 vai ser V1 menos V2 dividido por 2. Quem é I1? V1 menos V3 dividido por 4. Você pode tirar o mínimo e simplificar essa equação aí. Você vai encontrar que a 3V1 menos 2V2 menos V3 é igual a 12. Tá? Então, essa seria a minha primeira equação. Vamos agora analisar o nó B. Para o nó B, quem chega e quem sai do nó B? Chega em x, sai 2 e sai e 3. Então, chega em x, sai e 2 e 3. Relação de tensão dos nós com x, já vimos ali, V1 menos V2 dividido por 2. E 2, V2, a polaridade maior está aqui, a menor está aqui. V2 menos V3 dividido por 8. E 3 vai ficar V2 menos a tensão do nó de referência, que é 0, dividido por 4. Simplificações matemáticas, aí eu posso dizer que a segunda equação é menos 4V1 mais 7V2 menos V3 é igual a 0. Essa seria a minha segunda equação do sistema linear. E por fim, para encontrar a equação do nó 3 ou do nó C, podemos fazer que para o nó C eu tenho quem chega? Chegue 1, chegue 2 e sai em x, certo? Então, vamos lá. Chegue 1, chega e 2, e sai, na verdade, 2x, que é a fonte de corrente. Quem é I1? V1 menos V3 dividido por 4. Quem é I2? V2 menos V3 dividido por 8. E x, vou substituir aqui 2, quem é x? V1 menos V2 dividido por 2, tá? Simplificações matemáticas nessa equação aqui, eu chego à conclusão que a minha equação 3 do meu sistema linear, ela vai ficar como sendo 2V1 menos 3V2 mais V3 igual a 0. Essa é a minha terceira equação. 3 equações, 3 variáveis, sistema completamente determinado, cujos valores de tensão serão. Após resolver o sistema linear, vocês encontram que V1 é igual a 4,8 volts. V2 é igual a 2,4 volts. V3 fica menos 2,4 volts. A questão me pede, determine as tensões nodais. Já foi determinado, uma vez que eu já coloquei que a tensão do nó D, que é o de referência, é 0. E determine x. Eu sei que x é V1
menos V2 dividido por 2. Quem é V1? V1 é 4,8. Quem é V2? V2 é 2,4 dividido por 2. Daí eu sei que X vai ser 1,2 ampere. Tá certo? Então, recapitulando. Análise nodal, assim como análise das malhas, muito utilizada para circuito um pouco mais complexo do que a suficiente, do que circuitos que são mais simples, que apenas a lei de Ohm e de Kirchhoff são suficientes para análise. Circuito um pouco mais elaborado, que podemos dizer assim, nós precisamos fazer a análise nodal ou análise das malhas. Tratando-se de análise nodal, apenas com fonte de corrente, tá? Primeiro, eu determino quem são os nós do meu sistema, escolho qual vai ser o nó de referência, atribuo valores genéricos aos nós que não são de referência, visto que o nó de referência, a tensão é 0. Então, determinei V1, V2, V3. Atribuir o sentido das correntes de cada um dos elementos, isso é importante para eu saber a quem entra e quem sai de cada nó. Bom, atribuído as correntes de cada um dos elementos, eu vou então aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes me diz que a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai do nó. Então, para cada nó que não é o de referência, eu vou fazer análise. Então, para o nó A, eu analisei ali qual a corrente que chega e qual a corrente que sai desse nó. Para o nó B, de forma muito similar, eu observei quais são as correntes que entram e quais são as correntes que saem. E, por fim, para o nó C, que é o terceiro nó, que não é o de referência, eu determinei quais são as correntes que entram e que saem. Precisei da lei de Ohm, na qual traz a relação da corrente dada o valor de tensão e resistência, para expressar a minha equação da lei de Kirchhoff das correntes com as tensões nodais. Afinal, o objetivo da análise nodal é determinar quais são os valores de tensão de cada um dos nós. Então, a partir da lei de Ohm, eu trouxe a relação da corrente com a tensão nodal. E aí expressei as equações dos sistemas, toda em função da variável das tensões dos nós. Resolvi o sistema linear, determinei quem são as tensões de cada nó que não são da referência. Para completar a questão, me pedia quem era X. A partir dos valores das tensões de cada um dos nós, eu consegui determinar quem era meu X. Tá certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês em relação à tensão nodal. Façam muita questão e nos vemos na próxima aula.